Por que os líderes ainda preferem promover os narcisistas? É engraçado que a gente está numa era de muita informação, então a gente consegue se entender melhor, consegue entender os outros. Qualquer informação que a gente buscar, inclusive de transtornos psicológicos, tem disponível a rodo, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade enorme de descobrir, por exemplo, quem são os narcisistas em pessoas próximas da gente, colegas, chefes ou chefe do chefe, né? A gente tem aquele feeling, nossa, essa pessoa aí tem um pouco de rei na barriga, né? Mas daí a ser um narcisista, qual que é essa diferenciação? Quando eu falo aqui de narcisista, claro, eu tô fazendo uma generalização, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, não é o caso aqui de dar diagnóstico, mas de perceber pessoas que têm traços narcisísticos, pessoas que têm aí algumas dessas características que podem sugerir alguma coisa do tipo. E essas pessoas têm um perfil muito claro, que é não só essa questão de ser convencida, achar que não erra, achar que é melhor que todo mundo, mas também tem um perfil de manipulação, que é muito, muito tóxico. Quando é a vida pessoal, quando são situações na vida pessoal, a gente sempre fala, é melhor se afastar de pessoas assim. Mas e no trabalho? No trabalho não dá, como você vai se afastar do seu chefe? Não existe, né? Essa semana, por exemplo, eu estava conversando com 2 coaches que, coincidentemente, um tem um chefe que tem traços narcisistas e o outro tem o chefe do chefe que tem traços narcisistas. E eles estavam me contando, cada um na sua sessão, das dificuldades de lidar com essas pessoas. Como é que eu lido com um narcisista? Não existe lidar com um narcisista, né? Eles estão no mundo deles e não estão nem aí pra gente. O importante, em primeiro lugar, é a gente entender que a gente não consegue salvar, a gente não consegue mudar e a gente não consegue resgatar essa pessoa. Em geral, claro, ninguém muda ninguém. A gente muda a gente mesmo e muda a dinâmica de uma relação. E aí o outro responde de maneiras diferentes. Mas com o narcisista isso é muito, muito difícil, porque eles são bem fechados nas características dele e no quanto eles estão certos e todo o resto do mundo está errado. Então até essa consciência que a melhor forma de navegar isso é ficar mais na lateral mesmo, ignorar o que seja possível ignorar, não entrar nas manipulações e poder ir fazendo o seu trabalho mais isolado, vamos dizer assim. Poucas interações, isso seria o ideal, se for possível. Agora, existe um ponto que nas empresas a gente vê, é muito comum, infelizmente ainda, os narcisistas subindo, 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 até irem parar lá no alto escalão. Por que isso acontece, né? Por que esse tipo de pessoa ainda é promovido? Esse tipo de pessoa tem um perfil de entrega muito grande. Primeiro, porque são pessoas inteligentes mesmo, parte do perfil. Segundo, porque eles não estão nem aí com os outros. Então, eles vão criando, entre aspas, um rastro de sangue nas entregas, que, claro, é muito mais fácil você fazer uma entrega perfeita quando você não tá nem aí, se a pessoa da equipe tá com burnout, se o outro teve que virar a noite para fazer, se um tá com a mãe no hospital e você mandou vir. Claro que a entrega vai sair, mas quem é um líder mais consciente, mais empático, vai dar o tempo da pessoa que tá com a mãe no hospital, vai dar o tempo do outro que entrou em burnout, vai entender que tal timeline não é possível de entrega. Então existe um monte de fatores aí que vão entrar nessa entrega. Por isso que é tão difícil. Então os narcisistas, eles aparecem, principalmente para a alta diretoria, como pessoas de entrega excelente. É só quem está em volta que sabe que não é bem assim. Então como é que a gente lida com isso? Eu estava no ano passado, inclusive, conversando com um coach que tinha um chefe que estava buscando uma pessoa para um cargo que estava vago. E esse cargo era de chefe de um time que já tinha tido um líder narcisista e que estava buscando uma nova pessoa. E aí ele tinha 3 opções. E esse meu coach tinha que entrevistar essas 3 pessoas e dizer para o chefe dele quem que era melhor. Uma dessas 3 pessoas era um cara com o qual ele já tinha trabalhado e que era narcisista. E ele falou pro chefe, olha, essa pessoa entrega, mas ele tem esse perfil assim, assim, assado, mais complicado de trabalhar com ele. Ele nem falou que era narcisista, nada disso. E o chefe falou para ele, não, eu sei, mas eu vou com ele mesmo porque ele entrega bastante. E ele é menos pior que o outro. Menos pior para quem, né? Imagina a confusão que deve ter dado nesse time que já tinha um chefe narcisista, trocou por causa da toxicidade e entrou outro narcisista. O quanto que a empresa está perdendo com isso, né? Porque tem uma entrega ali no curto prazo, que pode até ser boa, mas no longo prazo é insustentável. Quanto que a empresa perde de engajamento, quanto que a empresa perde de capacidade, de inteligência da equipe, de química entre o time. Tudo isso vai por água abaixo quando você tem essa relação tóxica do líder
líder com os liderados. Mas por que as pessoas continuam ainda promovendo gente assim? Porque tem medo. Veja esse caso que eu contei. O próprio chefe ficou com medo de ir com outro entrevistado que não tinha entrega, vamos dizer assim, tão grande quanto esse outro que era narcisista, que aí vai entrar na conta dele. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com o medo das pessoas para a gente poder tomar decisões mais certas para a empresa. Se você lê um livro excelente do Jim Collins, que chama Good to Great, ele fez uma pesquisa das empresas que foram de boas para excelentes e ficaram nesse nível de excelentes por muitos anos. Era uma trajetória sustentável. E ele pesquisou como que eram os CEOs dessas empresas. E em todas as empresas que cumpriam esse critério, o CEO era um cara humilde e que ele tinha o foco no propósito da empresa, na causa que ele estava atuando e não no reconhecimento dele como profissional, ou seja, o oposto do narcisista. Então, quando você escolhe um narcisista, você pode até estar dando uma entrega boa num curto prazo, mas você está impossibilitando uma entrega excelente no longo prazo.